Boa tarde, meu nome é Luana Nascimento, sou estudante de agronomia da UFRB, sou bolsista de iniciação científica pela FAPESB na Embrapa Mandioca e Fruticultura, orientada pelo pesquisador Onildo Nunes de Jesus. O título do trabalho é Avaliação de um método de inoculação artificial para a identificação de resistência fusariosa em passiflora. O maracujá pertence ao gênero Passiflora. Esse gênero é dividido em 24 subgêneros, são 465 espécies. O Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de maracujá, com destaque para o Nordeste, que concentra a maior parte da produção, o estado da Bahia, com 27%. O potencial de produção da cultura varia de 40 a 50 toneladas por hectare. Entretanto, verifica-se uma baixa produtividade nacional de 14,1 toneladas por hectare. Essa baixa produtividade se deve a diversos fatores, dentre eles os problemas fitossanitários que acometem o maracujazeiro. Merece destaque a fusariose, que é uma doença causada por um fungo de nome Fusarium oxísporo, que vive no solo. A infecção acontece pelo sistema radicular, progredindo para o sistema vascular. A murcha da planta, que é o principal sintoma, se dá devido à própria presença física do patógeno no xilema e pela formação de estruturas de defesa da planta após a infecção. Os primeiros sintomas são amarelecimento das folhas jovens, seguido pela murcha dos ramos ponteiros e, por último, a murcha de toda a planta. Como a região de interação entre o patógeno e o hospedeiro é o solo, é difícil o controle. Então, a alternativa é utilizar variedades existentes. Entretanto, essas variedades ainda não se encontram disponíveis no mercado e para desenvolvê-las é preciso selecionar genótipos resistentes. O objetivo foi utilizar a mistura de solo e esterco bovino na proporção de 5:4, infestado por Fusarium oxísporo, visando seu uso na identificação de possíveis fontes de resistência para o desenvolvimento de cultivares resistentes. O experimento foi conduzido na Embrapa Mandioca e Fruticultura, Interlagos Tiafídio. Foram avaliadas 7 espécies, 4 genótipos de Edulis, 4 de Cincinata, Passiflora mucronata, Cetácea, Suberose, Gibberti e Passiflora morifolia. Avaliou-se apenas um genótipo. Foram produzidas 30 mudas de cada acesso e essas mudas foram utilizadas quando apresentavam 4 folhas totalmente expandidas. O substrato para inoculação foi solo esterco bovino na proporção de 5:4. As mudas foram inoculadas e após 15 dias de aclimatação iniciou-se o ciclo de déficit hídrico, onde as mudas que apresentavam murcha, mesmo após a reidratação, associada aos demais sintomas da fusariose, eram encaminhadas para o laboratório de fitopatologia para reisolamento e confirmação da doença. Os dados foram submetidos à análise de sobrevivência e as curvas comparadas pelo teste de log-rank. Na comparação entre os acessos de Passiflora e Edulis, não foi possível observar a diferença entre as curvas e o BGPDW apresentou a menor proporção cumulativa de sobrevivência, com 100% de morte a 68 dias. Na comparação entre os acessos de Passiflora cincinata, observou-se diferença entre as curvas e os BGPs 268, 276 e 239 apresentaram menor incidência da doença e o BGP 348 a menor proporção cumulativa de sobrevivência. Na comparação entre todas as espécies, não foi possível observar a diferença entre as curvas, mas não foi possível identificar uma única fonte totalmente resistente. Entretanto, a menor incidência foi observada para Passiflora gibberti, Passiflora suberose e Passiflora mucronata. O grupo que alocou o Passiflora edulis apresentou menor proporção cumulativa de sobrevivência. Na comparação entre Passiflora edulis e mucronata, observou-se menor proporção cumulativa de sobrevivência para Passiflora edulis e para Passiflora. Na comparação entre Passiflora e Suberosa, a menor proporção cumulativa de sobrevivência também para Passiflora edulis. Essas duas avaliações diferiram. Entretanto, na comparação entre Edulis e Cincinata, com fétida, com cetácea, com gibberti, com morifolia, não foi observada diferença significativa, apesar de que Passiflora cetácea e Passiflora gibberti são reportadas como resistentes ao FOP em condição de campo. A partir dos resultados, conclui-se que ainda é necessário realizar ajustes na metodologia de inoculação, uma vez que espécies como Passiflora gibberti e Passiflora cetácea, que são reportadas como resistentes ao FOP em condições de campo, apresentaram alta incidência da doença e o experimento será repetido, diminuindo a proporção de esterco, porque ele causou toxidez nas plantas, acelerando a morte de algumas espécies. O maracujá amarelo apresenta uma alta susceptibilidade
a alguns problemas fitossanitários, o que leva à sua baixa produtividade, e identificar genótipos que serão utilizados como fonte de resistência é importante para desenvolver novos híbridos e também para utilizados como porta-enxerto. Nesta pesquisa foi testado o método de inoculação em casos de vegetação com rápida morte das plantas, porém novos ajustes serão realizados para evitar a toxidez do substrato em algumas espécies. Gostaria de agradecer a Embrapa, a FAPESB pela concessão da bolsa, ao UFRB e ao grupo de pesquisa do Maracujá.